Olá, eu sou Fernando Iglesias e dessa vez é com um misto de alegria e tristeza que recebo você para o último programa, o 11º da série O Sétimo Dia. Nos Estados Unidos, a tradição dominical como o Dia Santo tem estado ligada à vida religiosa por séculos. Alguns criam que, para receber as bênçãos de Deus, era necessário observar o domingo do modo correto. E outros criam que ignorá-lo incorria em desgraça. Uns 10 anos antes do início da Guerra Civil, um médico abolicionista do norte dos Estados Unidos decidiu viajar pelo sul para ver por si mesmo a situação, embora tendo a predisposição de observá-la com olhos de preconceito. Um certo domingo, estava em Nova Orleans e ficou abismado com a desecração do sábado, o dia de descanso, os vícios de jogos, a prostituição e a orgia geral de então. No dia seguinte, ocorreu um incêndio devastador, o que era bem comum no século XIX. A cidade ficou toda destruída. Então ele descreveu no seu diário que achava que aquela gente tinha tido uma boa sobremesa por quebrar o repouso do dia oficial do descanso. Os tempos mudaram, bem como a postura quanto ao domingo. À medida que a indústria foi se mecanizando e as leis trabalhistas reduzindo a semana de trabalho, o povo começou a gostar do tempo livre. Então o domingo associou-se cada vez mais ao lazer. E isso acarretou graves problemas. O problema era que o valor monetário do dólar começou a ser associado com o dia de domingo através do lazer e da recreação. Em outras palavras, os jogos de beisebol, os teatros, os centros de diversão, todas essas atividades que formavam a vida do lazer e da recreação eram lucrativas e muitos empresários tiravam lucro delas. E, por conseguinte, estavam lucrando com o dia oficial de descanso. Aos olhos de muitos líderes religiosos, a secularização do domingo era um enorme passo na direção errada. Pessoas muito influentes e poderosas exigiam mais leis para limitar o comércio e ainda a atividade privada no domingo. Esse empenho por resguardar o domingo ainda continua hoje, como que faz a Lord's Day Alliance, Aliança do Dia do Senhor. Segundo a postura da Aliança do Dia do Senhor, a ideia do repouso do dia de descanso antecede toda a comunidade religiosa, até mesmo o próprio judaísmo. Quando a Aliança do Dia do Senhor foi formada, se debatia muito sobre a questão das leis dominicais. Em maio de 1888, o senador Henry Blair, de Nova Hampshire, propôs uma lei para limitar as atividades seculares no domingo, na jurisdição do governo federal dos Estados Unidos. O senador Blair disse claramente que o propósito do projeto de lei era preservar o domingo como dia de repouso e observação religiosa. O projeto legislativo foi enviado ao Comitê de Educação e Trabalho do Senado, cujo presidente era Blair. Entre os que apresentaram objeções contra a legislação, se encontrava Alonzo Jones. Sir, you may speak of the power of a majority in social and civil matters, but there is no majority, however large, that can invade the territory of a man's religion. Not in this land, not under our Constitution. Mr. Jones, you fail to recognize the right, or more importantly, the responsibility of the state to protect the welfare of the people as a whole. Senator, it seems that you fail to recognize the clear distinction between man's responsibility to the state and his duty toward God. The first, he must render under the force of law. The second, duty to God, must be carried out only under the force of love, and that freely, voluntarily. No law can command love. But the law of the state must protect the people to carry out their duty to God. Our Sunday law is written to ensure the preservation of the Lord's Day for the benefit of the people. An admirable goal, Senator Blair, but completely unnecessary. Our Constitution already recognizes the rights of the people with respect to their religion. Your Sunday law would add nothing to our fundamental freedoms. It would rather add restrictions. I'm afraid, sir, that you are blind to the realities of our age. If men owe a duty to God and do not willingly perform it, they become a corrupting influence in society. This proposed Sunday law would have a corrupting influence by introducing force and coercion into its observance. On the contrary, the intended effect is to enhance the Sabbath.
If men do not consent to honor the Lord's day, if their actions on that day are unrestrained by civil law, excuse me, then they trample on the very rights of those who would honor and observe the day as holy unto the Lord. With all due respect, Senator, can you not see that your Sunday bill proposes to trample on the rights of the religious minorities? Do you really want to revert to those dark ages where church and state united to force men to violate their conscience and conform to an officially established religion? Now, that is an unworthy comparison, sir. Our Sunday law is for the ultimate benefit of the whole society. Is it not a legitimate function of the state to legislate on behalf of the common good? The common good of which you value so highly is not served by restricting the rights of one man's conscience in order to enlarge the rights of another. It is best served by the freedoms upon which this republic was established. State-sponsored religious coercion defies the clear intent of the Founding Fathers. But this law provides an exemption for those who wish to worship on another day. Jews, Seventh-day Baptists, your Seventh-day Adventists, for example, who observe Saturday as the Sabbath. So where's the problem? The problem is... Why, just this morning, a Mrs. Batum of the Women's Christian Temperance Union addressed this committee in support of such an exemption. She has conferred with representatives of 9 different groups who observe Saturday rather than Sunday, and you know how many of those approved the exemption? All of them. Every single one. Senator, I have great respect for the temperance principles promoted by Mrs. Batum's organization, but she does not speak for my denomination on the question of exemptions. Come now, Professor Jones, are you about to object to exemptions that would certainly benefit your group and several others? Yes, sir. As a matter of fact, we do object. An exemption clause would not change the proposed law so as to modify our opposition. Here is the principle, Senator. If the law were just and perfect, an exemption would not be necessary. Another thing, an exemption clause is nothing other than a toleration clause in disguise. Toleration is not liberty. It is merely a form of condescension, the majority putting up with the opinions and convictions of the minority. Our Constitution guarantees not tolerance, but rights, and we claim those rights as American citizens. Mr. Jones, without yielding the point, let me move to another question. How would you react if we were to rewrite this bill as a Saturday law, with Saturday as the Sabbath, not Sunday at all? I suppose you would take a very different position. To the contrary, Senator. All laws that attempt to force the conscience are manifestly unchristian and unconstitutional by their very nature. Therefore, Senator, we are against every Sunday law that has ever been made since the first one enacted by Constantine to the one you are proposing now. And if you changed it from a Sunday law to a Saturday law, we would oppose it just as firmly. O projeto do senador Blair nunca avançou além daquele comitê, mas até então já existiam muitas leis dominicais, chamadas de leis azuis. De fato, hoje nos Estados Unidos, 49 dos 50 estados têm leis que protegem o domingo. Alaska é a única exceção. A história comprova que em assuntos de religião, a persuasão é melhor do que a força. Mesmo assim, não é raro que algum empregado que observa o sábado tenha que defrontar-se contra as leis que restringem a liberdade de religião. Por exemplo, em 1973, os governantes de uma grande nação africana decretaram que todos os cidadãos trabalhassem um dia por semana para reparar estradas e pontes e conservar as comunidades. Parecia ser uma boa ideia, pelo menos a princípio, mas o dia nacional para esse trabalho comunitário era o sábado. Isso apresentou um grande problema para os adventistas do sétimo dia. Enter. Sir, this is Gideon Kadinda. Yes, Kadenda. Thank you for coming, Citizen Kadenda. Where'd you find him? What was he doing? He was right there at his church with the others. 50, maybe 60 people. He was in front saying a prayer. There was only 2 of us, so we couldn't bring them all. We tried to talk some sense into him, to make him tell them to leave the church. The others, they're still there in the church? Yes, at first, they tried to follow us. We told them to leave, get to work, and they went back to the church.
Okay. Citizen Kadenda, tell me, what did you see out there as my men brought you here? People working. Yes. They're filling the holes in the roads. They're cutting the bushes and the weeds. They're doing these things here, and all over this country, others are doing the same. And do you know why? Why are people all over this nation working in their communities today? National Service Day. So, you do know it's National Service Day. Today and every Saturday of the year is National Service Day. But for some reason, you do not join your fellow citizens in working for the good of your community and your country. Instead, you are at church. But I am happy to serve my country on another day of the week. Just pick the day and I will do it. Chair. Sit down, please. The law of the land says Saturday is National Service Day. So that is the day that we all will do our work in our community. That includes you and all the people in your church. You are their leader, so you must tell them. Even if I tell them, they won't do it. Not on a Saturday. Saturday is God's Sabbath. You can tell them now that has changed. Let them worship God some other day. I cannot change the day. Saturday is God's Sabbath, not mine. It is His commandment that we keep it. I cannot change it. Listen well, Kadende. Make your people act like good citizens, or you will personally suffer the consequences. This bruise on your face will seem like a mosquito bite. Take him, lock him up. Sir, look at me. These men, they have beaten me. My blood is on my shirt and on your hands. They may beat me again, perhaps kill me. But this will not change anything. I cannot tell my church members to break the laws of God. We'll see, Gideon Kadende. We'll see about that. Dá a impressão que guardar o sábado pode sair caro, podendo ser inconveniente e até mesmo perigoso. Apesar disso, você se surpreenderá ao saber quantos cristãos observam o repouso do sétimo dia hoje. O registro dos grupos observadores do sábado, publicado pela Associação do Sábado Bíblico, apresenta mais de 400 igrejas e denominações observadoras do sábado. Uma delas, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, fundada em Colorado, tem 200 mil membros no mundo inteiro. O repouso sabático do sétimo dia é importante para nós como denominação, porque temos o compromisso de sermos uma congregação baseada na Bíblia. Cremos que o sábado é parte integral dos ensinos bíblicos. Foi em 1896, quando a Igreja de Deus e dos Santos de Cristo foi estabelecida por William Saunders Crowdy, em Lawrence, no estado de Kansas. Embora ele fosse um diácono batista na época, o profeta Crowdy teve a noção divinamente inspirada das chaves da salvação, uma das quais sendo os 10 mandamentos. Naturalmente, isso lhe levou a observar o repouso do sétimo dia. Agora, muitos pequenos grupos de guardadores do sábado são frutos da Igreja Mundial de Deus, fundada pelo empresário Herbert W. Armstrong. E o começo foi uma história incrível. Foi, na realidade, a esposa de Armstrong quem o fez conhecer o repouso do sétimo dia. Isso aconteceu em 1926. Na cidade de Eugênio, estado de Oregon, uma vizinha convenceu a esposa do Sr. Armstrong a observar o repouso do sétimo dia. A senhora lhe comprovou tudo pela Bíblia. Quando sua esposa falou a Herbert disso, ele ficou bravo.
Zangou-se tanto que, em certa altura da discussão, ele ameaçou divorciar-se dela se continuasse no seu fanatismo, como ele assim chamou. Ela replicou: ao invés de divorciar-se de mim, por que você não averigua isso para ver se estou certa ou errada? Armstrong não se divorciou da sua esposa. Pelo contrário, ele aceitou o desafio e passou alguns meses pesquisando na biblioteca. Para sua surpresa, não pôde comprovar que ela estava errada. Colocado contra a parede, ele chegou à única conclusão: o 7º dia da semana é o sábado bíblico. Isso chegou a ser o sinal distintivo da igreja que ele fundou. Herbert Armstrong morreu em 1986. A nova liderança da Igreja Mundial de Deus levou a denominação a um rumo diferente, mais em linha com a maioria do mundo cristão. Isso incluiu mudar o seu dia de adoração para o domingo. Essa mudança custou à igreja quase metade de seus membros. Agora o quadro é bem diferente quando se trata dos adventistas do 7º dia, os principais proponentes do repouso do 7º dia. Os membros somam mais de 14 milhões em uns 200 países. Embora sua teologia esteja enraizada na tradição protestante, os adventistas do 7º dia têm sido muito criticados por causa do seu compromisso inflexível de observar o sábado bíblico. Um compromisso que seus oponentes enxergam como a negação da liberdade cristã em Cristo. Claro que a liberdade é o centro da fé cristã. E é certo que há pessoas que dizem que guardar o repouso do 7º dia é negar a liberdade cristã, que observar o sábado é ser legalista, um modo de ganhar a salvação pela obediência. Será realmente legalismo a verdadeira observância do sábado? Deus instituiu o sábado na criação antes do pecado. Era legalismo então? Se não era, o que faz naturalmente legalista agora? Quando Deus deu o maná por 40 anos no deserto, o maná não caía no sábado. Era isso legalismo? Quando Deus deu os 10 mandamentos, eram legalistas todos os 10? Estava Deus impondo um código legalista? De maneira alguma. A obediência não é legalismo. Na realidade, a obediência é a expressão do nosso amor e gratidão a Deus por sua graça e salvação. Bem, quase todos os teólogos cristãos concordam que a base da salvação são as promessas de Deus, sua aliança no lugar das obras da pessoa. Por isso eles insistem que guardar o sábado, conforme o mandamento, não é necessário. Os adventistas do 7º dia concordam que a salvação tem base nas promessas de Deus, porém enxergam que o sábado é importante para relacionar-se com Deus. Deus quer que seu povo confie nele, e ele lhes concede as provisões declaradas na aliança, a fim de que eles tenham esse descanso e garantia divinas. Quando não participamos dessa aliança de comunhão com Deus, nos preocupamos com a nossa salvação, nosso futuro, o que poderá nos subvir, mas participando dessa aliança, desfrutamos totalmente do descanso e da confiança em Deus. O sábado simboliza esse descanso. Muito bem, se o repouso do sábado tem seu devido lugar na vida cristã, por que tem que ser o 7º dia? Muitas igrejas ensinam que os cristãos devem observar o domingo. Para isso dão referências no Novo Testamento para apoiar a sua opinião. Mas ensina realmente o Novo Testamento que o domingo, o primeiro dia da semana, é o repouso cristão? O primeiro dia é mencionado no Novo Testamento, até parece que os cristãos se reuniram 1 ou 2 vezes no primeiro dia da semana. Porém, não houve nenhuma transferência da importância do repouso do 7º dia para o primeiro dia da semana. O domingo não se converteu no dia de repouso, nem se converteu no dia quando se celebra a atividade criadora de Deus. Simplesmente não é dia de culto cristão, o qual ainda é o 7º dia, o sábado. Agora, há uma consideração que nem sempre se leva em conta. Ou seja, o lugar do sábado na profecia, particularmente no livro de Apocalipse.
Aqui o drama profético se desdobra, representando simbolicamente uma guerra entre Cristo e Satanás, o seu inimigo. É o conflito dos séculos permeando todos os eventos humanos. Culmina com o clímax emocionante da proclamação dos mensageiros angélicos. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No contexto dos eventos e cenas finais desse drama, tendo vindo a hora do seu juízo, os habitantes da terra são convocados a adorar a Deus. Logo, Deus é descrito com a linguagem do quarto mandamento, onde Deus é representado como Criador de todas as coisas. E já que a passagem ressoa as palavras do quarto mandamento, não creio que se tenha que discorrer muito para entendermos que nessa altura mais importante do drama, os habitantes da terra são notificados a volver a adorar ao Deus Criador no seu dia de descanso, o repouso do sábado do sétimo dia. Assim, o sábado faz parte do plano divino para restabelecer a relação entre ele e os seres humanos. Mesmo num mundo onde o verdadeiro propósito e significado têm sido esquecidos, onde a fé desfalece em meio à infidelidade, mesmo num mundo assim, o sábado continua emitindo o chamado de Deus à alma humana. Dessa forma, as páginas perdidas da história revelam um maravilhoso relato desse dia quase esquecido, o sétimo dia, o dia bíblico de repouso e santa adoração. Nós o traçamos desde a sua origem na criação bíblica, quando Deus o estabeleceu como memorial da sua obra criadora e definição do ciclo semanal. O acompanhamos durante a época de Jesus na Terra, cujo ministério lhe deu novo significado. Temos visto como tem continuado, apesar das tentativas de ser regulado, soterrado ou banido. Descobrimos também evidências antigas do sábado em lugares tão diversos como Irlanda e Etiópia, onde sobreviveu à oposição e ao ataque por séculos. O vimos revivificado nos ensinos dos primeiros anabatistas e dos homens do sétimo dia ingleses. O vimos sendo preservado ante a perseguição e o martírio. Também o vimos sendo reintegrado à atenção do mundo quando milhares e milhares de cristãos estão descobrindo por si mesmos o lugar do repouso do sétimo dia na experiência religiosa bíblica. E a Bíblia complementa esse quadro do sábado ao nos dar uma visão da vida por vir, a vida futura num universo perfeito. Ouça o seguinte: porque como o novo céu e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, de uma lua nova até a outra e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Desse modo, o sábado, o memorial da obra criadora e redentora de Deus, faz parte do seu desígnio para o futuro da raça humana. Começando com a terra que saiu das mãos do Criador, até a nova terra perfeitamente restaurada, o sábado se posiciona como um santuário no templo, transcendendo a história e projetando a promessa do repouso até o futuro eterno.